Bom, turma, hidrocarbonetos aromáticos. Vamos conhecer um pouco sobre essas estruturas. Primeiro, para ser considerado um hidrocarboneto aromático, a cadeia carbônica precisa ter pelo menos um anel benzênico. E para ser considerada aromática ramificada, tem que ter pelo menos um anel benzênico e pelo menos uma ramificação ligada ao anel benzênico. Então, vamos conhecer o anel benzênico. Papam, aqui. Mostro, essa é a estrutura, apresento para vocês o anel benzênico. Então, o anel benzênico ele é formado por 6 carbonos ligados entre si, com ligações duplas alternadas por ligações simples. E tem 6 hidrogênios ligados aos carbonos, completando a tetravalência do carbono. Ele é chamado de benzeno ou anel benzênico, porque é ele que dá origem às estruturas aromáticas dentro dos hidrocarbonetos. Essa é a estrutura que nós vamos utilizar com muita frequência. É o híbrido de ressonância do benzeno, também chamado de estrutura simplificada do benzeno, ou em forma de bastão. Enfim, é a estrutura que toma menos espaço na hora de nós mostrarmos as estruturas aromáticas, tá? Bom, gente, o benzeno, ele constitui o hidrocarboneto mais importante dentro da química orgânica. É o hidrocarboneto aromático mais importante na química orgânica, porque é ele que dá origem às estruturas aromáticas. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história do benzeno. Tem toda uma mística em relação à descoberta do benzeno, né? De quem desvendou a sua fórmula molecular, a sua estrutura tridimensional, enfim. Então, eu vou tentar resumir para vocês um pouco da história do benzeno, não tentar me alongar, tá? Então, o benzeno, essa estrutura que vocês estão vendo, foi descoberta em 1825 por um químico chamado Michael Faraday. Ele estava analisando o gás que era utilizado para acender as luzes de Londres, e aí as luzes apagaram e ele foi verificar o que tinha acontecido. Ele observou que o gás havia condensado. Então ele viu que tinha se formado um líquido oleoso. Ele foi analisar esse líquido. E aí, pelas características, eis a descoberta de uma nova substância, o benzeno. 9 anos depois, deixa eu mostrar para vocês aqui quem foi Faraday. Então, esse aqui é o Faraday, um químico e físico britânico que se destacou na área da eletricidade, trabalhando na eletroquímica e no magnetismo. Então, esse foi Faraday. Se a gente chegar a estudar, não, a gente não vai chegar, né? Era para vocês terem visto o segundo ano. Eletroquímica, ia saber muita coisa sobre ele. Mas vamos continuar. Então, 9 anos depois, um químico alemão chamado Micheli conseguiu desvendar a fórmula molecular do benzeno. E também lhe propôs um nome, que foi benzine, na época. Esse químico, deixa eu mostrar a fotinha dele para vocês, que ele foi muito importante na época, tá? Então, esse aqui é o Micheli. Ele se destacou na área dos cristais. É um químico alemão e ele trabalhava com cristais. Ele descobriu o isoformismo e o poliformismo. Para quem não sabe o que é isso, é uma linguagem matemática utilizada na álgebra abstrata. O isoformismo é um mapeamento entre objetos que mostra o relacionamento entre duas propriedades ou operações. Por exemplo, a função objetora, que é uma função injetor e sobrejetor ao mesmo tempo. É um assunto do primeiro ano, quando vocês estão aprendendo as funções, os conjuntos e as funções. Então, esse químico, ele foi descobridor dessa linguagem, né, da ciência que estuda esse tipo de mapeamento, e foi ele que criou o primeiro polarizador. A gente vai ver isso lá na estereoisomeria, a aplicação direta do polarímetro. Beleza? Então, Micheli conseguiu descobrir a fórmula molecular do benzeno. Descoberta a substância, descoberta a fórmula molecular, mas a estrutura até então não se sabia como era. Então, foi aí a luta atrás, né, para descobrir a estrutura do benzeno.
E foram propostas, gente, muitas sugestões para se descobrir a fórmula do benzeno. Estou mostrando para vocês aqui o desenho de algumas sugestões que, devido à ciência na época, não foram muito aceitas não, tá? Cada uma teve sua história, a gente não vai se aprofundar não. Mas, enfim, descoberta a fórmula química do benzeno, 40 anos depois foi descoberto, proposta por um químico chamado Kekulé, August Kekulé, Friedrich August Kekulé, um químico alemão que no ano de 1865 conseguiu propor, e foi bem aceitável, a estrutura do benzeno. E foi muito interessante essa história, porque ele teve a ajuda de um sonho que ele teve. Claro que ele passou, em média, 3 a 5 anos estudando, né, as estruturas orgânicas, as ligações, enfim. E aí, num determinado dia, ele teve um sonho. E é ele quem conta isso. Em um evento que aconteceu lá deixa eu ver se eu consigo localizar o lugar, na Alemanha. Então, no dia 11 de março de 1890, vários químicos de várias partes do mundo se reuniram em Berlim para comemorar o aniversário da descoberta da estrutura do benzeno. 25 anos de descoberta da estrutura do benzeno. Olha aí, um tempão depois, né? E aí Kekulé comentou um pouco sobre a ocasião que levou ele a essa descoberta. Então ele falou um pouco, né, que na verdade tornou-se bem polêmico a história dele, e eu vou tentar minimizar aqui a história de Kekulé. Vou mostrar aqui a foto de Kekulé para vocês conhecerem um pouco sobre ele. Daqui. Esse aqui é Kekulé, um químico brilhante, sonhador do século XIX, que revolucionou a química com a teoria do carbono, a teoria estrutural do carbono, e formulou a estrutura do benzeno. Aqui a gente tem um desenhozinho que mostra o que aconteceu com Kekulé, tá? E aqui tem um desenho do sonho que ele teve. Então, dizia o seguinte, ele falou: estava sentado escrevendo meu manual, mas o trabalho não progredia. Meus pensamentos estavam dispersos. Virei minha cadeira para a lareira e adormeci. Novamente os átomos saltavam à minha frente. Dessa vez, os grupos menores permaneciam modestamente no fundo. Meu olho mental, aguçado pelas repetidas visões do gênero, discernia estruturas mais amplas de conformação múltipla, longas fileiras, às vezes mais estreitamente encaixadas, todas rodando e torcendo-se em movimentos de cobra. Mas veja só, o que é aquilo? Uma das cobras havia agarrado a própria cauda, e a forma rodopiava de modo a debrochar ante meus olhos. Como se à luz de um relâmpago despertei, e dessa vez também passei o resto da noite tentando estender as consequências da hipótese. Senhores, aprendamos a sonhar, e talvez então encontraremos a verdade. Mas também vamos ter cuidado para não publicar nossos sonhos até que eles tenham sido examinados pela mente desperta, ou seja, consciente e provado, né, que realmente o que ele está propondo é verdade. Então, esse é o sonho de Kekulé. E o sonho, em resumo, em poucas palavras, esse é o símbolo que ele viu, uma cobra engolindo o próprio rabo. Gente, na época dos alquimistas, esse era o símbolo chamado Ouroboros, simbologia usada pelos alquimistas. Né? Cada área da ciência tem uma simbologia, então essa era a simbologia que eles usavam. E o sonho de Kekulé foi muito parecido, porque o Ouroboros é um dragão engolindo o próprio rabo. E ele sonhou com uma cobra engolindo o próprio rabo. E aí ele teve a ideia da estrutura do benzeno. E essa é a estrutura do benzeno proposta por Kekulé. Então, a gente tem aqui a estrutura que ele propôs. 6 carbonos ligados sequencialmente, com ligações duplas alternadas, e essas ligações se movimentando, mudando de lugar. Então, essa dupla está aqui, depois ela muda para o outro lado, e aí uma estrutura se transformando na outra,
que hoje a gente sabe que ela é representada dessa forma. Ocultando os hidrogênios, nós temos essas duas estruturas, que são chamadas estruturas de ressonância, a oscilação ou a ressonância entre as duas estruturas. E 61 anos depois, com a ajuda da teoria da ressonância, com Linus Pauling, que era um químico que estudou na época a estrutura das ligações químicas. Então, na época de Kekulé não se tinha nem sequer a descoberta do elétron. Mas o Linus Pauling, já na época de Linus Pauling, 1926, com a teoria da ressonância, ele finalizou a estrutura de Kekulé, mostrando aqui o que a gente chama de híbrido de ressonância, que é esse desenho com 6 pontinhos hexágono com um ciclo no meio. Mas a gente usa todas elas, tanto as estruturas de Kekulé, como o híbrido de ressonância proposto por Linus Pauling. Uma coisa complementa a outra. Então, nos exercícios, a gente vai trabalhar com essas estruturas, mostrando as ligações duplas ou círculo no meio. Esse círculo no meio, ele representa exatamente a mudança de posição das duplas, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Detalhe, tá, gente? Essas ligações, tanto as ligações duplas como a ligação simples, têm o mesmo comprimento. Separadamente, a dupla ela tem 1,33 angstrom de comprimento. A simples teria 1,54 angstrom de comprimento. Mas a estrutura de ressonância, uma se transformando na outra ao mesmo tempo, oscilando, elas passam a ter o mesmo tamanho. Tanto a dupla como a simples passam a ter 1,39 angstrom de comprimento. Isso quer dizer que as ligações se movimentam, mas os carbonos e os hidrogênios permanecem no mesmo lugar. E devido a essas ligações duplas, o carbono ele tem uma geometria trigonal plana em todas as vértices da figura. É o que mostra esse desenhozinho aqui. Deixa eu diminuir aqui para vocês visualizarem. Ó, aqui é a fórmula tridimensional do benzeno. Então, para vocês visualizarem aqui, as duplas ligações, o formato trigonal plano, de cada um dos carbonos ele forma um triângulo perfeito assim, pelo menos eu tentei fazer ele perfeito, tá? Então, gente, esse é o benzeno. Ok, então a gente vai trabalhar as estruturas que contêm o benzeno.